Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 13 de agosto do ano 2021 e pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 5 do mês de Elul, do ano 5781, a contar da criação. E nós estamos no último mês do ano 5781. Pela graça e as misericórdias de Hashem, se Mashiach não se revelar até lá, no pôr do sol do dia 6 de setembro, uma segunda-feira, nós estaremos iniciando o primeiro dia de Tishrei, que é o primeiro mês do ano 5782. Ok? Hoje nós estamos aí com a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o justo da nossa geração, de número 341. Nós estamos dentro de um grupo, de 12 ensinamentos que nos fala com referência o título Ligando-se a um tzadik. E o tzadik da nossa geração é o nosso Menachem Mendel. Então, esse grupo de ensinamentos aqui está diretamente ligando ao justo da nossa geração, o tzadik da nossa geração, que é o nosso Rebbe Menachem Mendel. Então, na gota de sabedoria de hoje, que o nosso rabino Tzvi Freeman fez as compilações dos ensinamentos do Rebbe, então nos fala da seguinte forma nesta gota de sabedoria de hoje, dizendo: nada falta ao tzadik, assim ele reza por seu povo. Porém, se nada lhe falta, então ele sabe que, na verdade, também os outros nada falta. Se é assim, pelo que ele reza, então? Ele reza para que eles tenham os olhos e os corações abertos para ver e saber que, na verdade, nada lhes falta. Mas como pode alguém a quem nada falta rezar? Porque bem no fundo ele não sente falta de nada, mas ainda mais no fundo, em seu próprio âmago, ele é o seu povo. Então, nesta gota de sabedoria, o que o rabino Tzvi Freeman traz para nós em relação a ligar-se a um tzadik, o tzadik da geração, ele dizendo sobre que nada falta ao tzadik, ou seja, ao nosso Rebbe, nada faltava. Então o que acontecia? Ele rezava pelo povo, certo? Ele rezava tanto pelos judeus como pelos não-judeus. Tanto é que é através dos ensinamentos do Rebbe Menachem Mendel que veio realmente para os rabinos do Rabad, para que se envolvessem entre as nações e levasse aos não-judeus as 7 leis universais, cumprindo o ordenamento que o Eterno deu a Moshe no Monte Sinai, através dos 10 ditos, as 10 palavras que ficaram conhecidos de forma simples e no mundo inteiro como os 10 mandamentos. Então, através dos 10 mandamentos, os 10 ditos, Aseret Hadibrot, ali está incluso os mandamentos, tanto para os judeus como para os não-judeus. 613 mandamentos para os judeus e as 7 leis universais para os não-judeus, para as nações. E através disso daí, o nosso tzadik, o tzadik da nossa geração, ele realmente se preocupava, rezava em favor tanto dos judeus como dos não-judeus. E através da sua exortação, do seu ensinamento, então os rabinos têm se envolvido entre as nações para levar aos não-judeus o conhecimento da unidade e a unicidade de Hashem, que há um só Deus e um só Salvador, que há um só Criador, aquele que é indivisível, incorpóreo, que não é 2 nem 3, mas ele é um e único, Echad, e portanto ele não nasceu nem morreu, ele é o que ele é,
o grande eu sou. E através disso daí, né, para nós no Brasil, a partir dos anos 2012, né, com o nosso Rav Yaakov Geranstradit, o movimento Beneinor tem se estabelecido no nosso país e está presente praticamente em quase todos os estados da federação. Baruch Hashem por isso, e pela vida do nosso Rav Yaakov, juntamente com a sua família, bem como também com os rabinos, né? O Rav Michel Tabassinik e o Rav Shimon Brandt e os seus familiares, né? As bênçãos de Hashem sobre as suas vidas. Então, nesse sentido, né? O nosso Rav Yaakov, ele vem trazendo aí a nossa conexão com o tzadik da nossa geração, o nosso Rebbe Menachem Mendel. E aquele que realmente sabe que não lhe falta nada, então, pelo que ele reza, e aqui vem a resposta, ele reza para que tenham os olhos e o coração abertos para ver e saber que, na verdade, nada lhes falta. Ou seja, nós podemos realmente, né, e nós o fazemos diariamente, as nossas preces a Hashem, e levamos, né, as nossas necessidades, os nossos anseios, os nossos pedidos a Hashem. E aqui, nesta gota de sabedoria, nos fala que de fato nada sabe. E se de nada falta, então por que rezar? Então reza para que os seus olhos e o seu coração sejam abertos para ver e saber que, na verdade, nada lhes falta. Que os olhos e o coração de cada indivíduo, de cada ser humano, realmente sejam abertos para ver e saber que, na verdade, nada lhes falta. Mas como pode alguém a quem nada falta rezar? Então vem a resposta novamente. Porque bem no fundo, ele não sente falta de nada. A partir do momento, né, em que a pessoa ela está conectada com o único Deus e a sua Torá, então, na verdade, lá no fundo, ele sente que não falta nada. Ele não tem falta de nada. Mais ainda, mais profundamente, mais no âmago de cada um do ser humano, né, ele tem esta certeza no seu próprio âmago. Ele e o seu povo. Ele é o seu povo. Ou seja, aqui está nos dizendo que o tzadik da nossa geração, nessa conexão, ele faz com que nós sejamos um povo só. Por isso, com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, a redenção, ela não será só para o povo judeu, não será só para Eretz Israel e Jerusalém, mas a redenção final, ela será para todos os povos e para todas as nações. Para que no fim do reinado de Mashiach, no fim da redenção, né, quando estiver todos no seu devido lugar, na sua devida harmonia, então aí Mashiach, ele entregará definitivamente o universo, este planeta, ao Rei dos Reis, entregando a ele tudo isso como sendo a casa de Deus. Então, por isso, né, nessa conexão que nós possamos estar cada vez mais, assim como o nosso Rebbe, olhando de fato para esse momento precioso, a revelação do justo Mashiach, que nós possamos aí também ter os nossos olhos, os nossos corações voltados cada vez mais para a redenção final, com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Amém? Amém. E que a revelação, né, de Mashiach, a nossa viva esperança real e verdadeira, precisa ser que
a revelação do justo Mashiach seja para agora e seja para agora mesmo. Amém, vem amém. Ok? Então, Hayom, hoje, não podemos esquecer desse detalhe. O que se conta para o Eterno é exatamente o hoje, né? Esse momento precioso que nós temos aí diante dos olhos do soberano, o Todo-Poderoso. Ok? Baruch Hashem. Vamos aí então para o nosso Shalom, as boas-vindas em A Tarde com a Torá. A Luciana Rodrigues, aqui da nossa região de Bauru, lá da cidade de Marília. O Ludgero Parolim Rizalite, né, de Três Pontas, né, Minas Gerais. É isso mesmo, né? O Luiz Ribeiro, né, Itaquera, Grande São Paulo. Baruch Hashem por isso daí. E quem mais está aí? O José Hélio Tavares, lá da região de Silveiras, interior de São Paulo. Baruch Hashem por isso daí, por ele, né, e a família aí, sempre recebendo as conexões de A Tarde com a Torá, né? Temos aí a Cibele Ludmila de Almeida, lá de Lisboa, né, Portugal. Temos aí o Claudemir Jesus da Silva, aqui de Bauru, a Edivânia Vieira, Juazeiro do Norte, o Cláudio Uilames de Oliveira, em Bugaçu, Grande São Paulo, né? O Natanael Félix de Itapecerica, Minas Gerais, a Isabel Gouveia, a Janete Vargas, Portão, Rio Grande do Sul, a Maria Isabel Gouveia de Lucélia, São Paulo, família, o Tiago Lucena Dias, né, de Paulista, Paraíba, o Jean Mário, né, do Rio Grande, do Rio de Janeiro, né, o Diego aqui da nossa cidade de Bauru, a Alessandra e o seu marido, né, o Ângelo Formigas, Minas Gerais, né, Alci Regnato, o Wellington Castro, o Caio Mota de Manaus, Amazonas, o Eduardo Silva Vanderlei de Goioxim, Paraná, a Maria Cristina Bertoni, Guarulhos, Grande São Paulo, a Clarice Moreira Elias Joaçaba, Santa Catarina, acho que é Joaçaba ou Joçaba, né, de Santa Catarina, a Mona Lisa Carvalho, a Isabel Assunção, de Santa Amaro, Grande São Paulo, o Jailson Ben Rogue-Kamer, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, a Marta Beatriz Esgaibe Issa, Londrina, Paraná, a Sônia Secone, Fran Albuquerque Silveira, Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, a Rosa Rosen, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o Nilson Fonseca Júnior, de São Paulo, a Zenir Mendes, de Ipatinga, Minas. Baruch Hashem por essas vidas e tantas outras aí que sempre estão em conexão, né, à tarde com a Torá, ok? Hoje nós estamos no 6º dia da semana, portanto nós estamos no 6º dia do Shabat. Ao pôr do sol de hoje, nós entramos então no nosso 7º dia, o sagrado dia do Shabat. Então, daqui para a tarde, tudo é uma preparação para recepcionar o Shabat. Então, desde já, a você, a sua família, a você e a sua comunidade, a cada emissário, né, um Shabbat Shalom com muita luz da presença divina, renovando as vidas, o vigor, renovando cada vez mais, né, a visão espiritual, celestial, renovando cada vez mais as forças para continuar em frente. Os tempos, os dias são difíceis, mas hoje nós temos aqui dentro da nossa aliá os preparativos para a guerra.
E aí nós vamos ver realmente, dentro desse aspecto aí, os preparativos para a guerra e fazendo, né, um paralelo com o nosso dia a dia. É uma preparação para a guerra continuamente. Se você estiver aí querendo sombra e água fresca, é preciso tomar cuidado, porque sombra e água fresca realmente não tem espaço, né? É uma luta, é uma batalha diária. Nós estamos numa guerra entre luz e as trevas, entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre o espírito adivinhador proibido por Hashem e as verdadeiras profecias, aquilo que está escrito, né? Estamos aí numa batalha diária em que o mal quer dominar os quatro ventos do nosso planeta e estabelecer aí o sistema establishment, a ditadura, o comunismo, o socialismo, e fazer realmente com que os povos sejam escravos, né, das suas ordens, das suas ideologias, do negacionismo, né? Quem são os negacionistas, né? Nós estamos vivendo uma guerra de batalhas terríveis de informação e contra-informação. É guerra, é guerra. Somente na guerra existe a batalha da informação e a contra-informação. Ou seja, esta batalha, informação e contra-informação, é aquilo que o sistema está fazendo nos dias atuais, transformando a verdade em mentira e a mentira em verdade. Fazendo com que aqueles que estão realmente dentro de uma consciência divina e consciência de família sejam considerados criminosos por defender Deus e a família. São considerados criminosos. É uma batalha que nós não podemos ficar em cima do muro como isentões e não podemos, muito menos, se cremos verdadeiramente no único Deus, jamais poderemos estar do lado esquerdo, onde se defende a mentira como verdade e a verdade como mentira, onde se defende que o lado esquerdo, né, se defende que é preciso aplacar, apagar, extinguir a consciência divina e a consciência de família. Então, é uma batalha em que aquela questão, ou você é, ou você não é. Ou você é, de fato, realmente, como diz o Salmo 23, Adonai Roi, né? O Eterno é o meu pastor, portanto, ou você é de fato uma ovelha do aprisco de Hashem, ou você é qualquer banana por aí, levado como palha ao vento, né? Então, defender a esquerda, os seus componentes e as suas ideologias, não tem como estar na luz e nem na presença do único e o verdadeiro Deus. Quer você goste ou não, a realidade ela é nua e crua. Ou você está do lado do bem, ou você está do lado do mal. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Ou você tem consciência divina, portanto rejeita toda a ideologia esquerdista, socialista, comunista, e ponto final. Não tem como você dizer de alguém que está do lado esquerdo, que defende a ideologia de gêneros, a questão de que seja cancelada a consciência divina, a consciência de Deus, que defende um sistema político socialista comunista, e você dizer que não é bem assim. Se você defende uma coisa dessa e vem dizer, não é bem assim, não é desse jeito que pinta, não. Então é porque você ainda não se olhou direito no espelho.
é que você ainda não se olhou direito para a sua alma divina. Então você está realmente, redondamente, grandemente enganado e a sua mente está passando por uma lavagem cerebral. Cuidado, é tempo de corrigir antes que seja tarde demais e venha negar a consciência divina, o único e verdadeiro Deus, venha negar a consciência, a família, a sua própria família. Porque esse tipo de sistema, além de não ter amor a Deus, nem consciência divina, não tem amor nem à família, nem consciência de família. É isso daí. Quer você aceite ou não. Amados, nós vamos ver aqui na nossa aliada de hoje o preparar-se para a batalha. Vamos lá? Então, a nossa sexta leitura está no capítulo 19 do livro de Devarim, capítulo 19, né, a partir do verso 14, e nós vamos até o capítulo 20 e o verso 9, né? Então, a Torá, ela nos diz assim, capítulo 19, verso 14 até o verso 20 e o verso 9. Não removerás o limite da herança de teu companheiro que fixaram os antecessores para diminuí-lo na herança que herdares na terra que o Eterno teu Deus te dá para herdar. Aqui está falando explicitamente sobre a questão de que você, a pessoa especificamente falando aqui, é a questão do marco da divisão ou divisória de propriedades, né? Então, a fronteira da propriedade, né, o limite de cada propriedade, ela deve ser devidamente respeitada. Você não pode medir o seu terreno além dos seus limites para poder ganhar alguns centímetros a mais do terreno do seu próximo. Isso daí é considerado como furto, ok? É isso que está dizendo aqui o versículo 14, né? Depois no versículo 15 diz, não valerá uma testemunha contra um homem por qualquer delito ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometer, pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se afirmará a causa, quando se levantarem testemunhas falsas contra alguém para testemunhar falsidade contra ele, então os 2 homens ou as 2 testemunhas que têm o litígio se apresentarão diante do Eterno, diante dos sacerdotes e dos juízes que estiverem naqueles dias. E os juízes indagarão bem, e se as testemunhas forem falsas e testemunharem falso contra o seu irmão, fareis a eles como pensavam fazer a seu irmão, e eliminarás o mal do meio de ti. E os restantes ouvirão, temerão, e não tornarão, melhor dizendo, a fazer mais coisas, mas semelhante a esta no meio de ti. E não o olharás com piedade, alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé, né? Aqui nós temos a questão do testemunho do perjúrio, né? O perjúrio, o falso testemunho, né? Falar falsamente contra o próximo, acusá-lo falsamente de alguma coisa, né? Então nós temos essa questão aí sobre a questão de testemunhas. Então a Torá ela deixa bem claro que o testemunho feito por duas pessoas, então realmente será ouvido o testemunho e será considerado verdadeiro, porque foi falado pela boca de 2 testemunhas, né? Agora, se porventura as testemunhas forem comprovadas que elas usaram, né, de perjúrio, falso testemunho, então elas serão eliminadas.
né? Então, quando aqui nós, e não olharás com piedade, alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. O que significa isto, né? Alma por alma. Quem matou alguém, a sua pena vai ser morte. Quando vem aí pela questão depois, olho por olho, dente por dente, pé por pé, etc. e tal, aqui está falando sobre os danos que foram causados, né, com a pessoa. Por exemplo, se alguém fez um mal ao seu próximo e essa pessoa veio perder o olho, então significa que ele tem que indenizar aquele olho. Então, aquela pessoa, qual é a idade dela, quanto tempo ela teria de produtividade para poder trabalhar, etc. e tal, e com esse dano que ela sofreu, e ela não pode praticar determinadas atividades. Então, nesse sentido, o juiz vai analisar a situação e ele vai determinar olho por olho, ou seja, a indenização, certo? Daquele dano que a pessoa causou com a perda da vista, o agressor, ele vai ser multado e ele vai indenizar a vítima nesse sentido. É o mesmo caso, dente por dente, pé por pé, né? Então, é questão de indenização. O dano causado, então, quem causou o dano, ele vai precisar, sem sombra de dúvidas, fazer com que o dano seja devidamente reparado justamente para que a pessoa, a vítima, no caso, ela possa receber, de fato, a reparação monetária para que ela possa subsistir o tempo de vida que ela tem pela frente, né? Que ela não vai poder trabalhar plenamente, segundo se ela fosse saudável, ela poderia trabalhar tranquilamente com todas as suas faculdades, né? Tanto mentais como físicas, para produzir, sustentar a si mesma e a sua própria família. Mas a pessoa, o agressor, trouxe-lhe danos físicos, então o agressor, ele precisa indenizar a sua vítima. Então, por isso, realmente, essa expressão que nós encontramos aqui no capítulo 19 e no verso 21. E não olharás com piedade o agressor, alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Então, isso daqui não significa que alguém causou o dano físico em pessoa, no seu próximo, ele também vai sofrer o mesmo tipo de agressão. Por exemplo, ele causou um dano que veio fazer com que a pessoa, o seu próximo, viesse perder a vista, então agora vai lá e arranca a vista dele também. Não é nada disso. O que significa aqui é a reparação monetária do dano. Nos dias atuais nós conhecemos como o seguro de vida. Então o seguro de vida hoje tem por morte e por deficiência. Então hoje cada dedo da sua mão tem um valor, cada braço tem um valor, cada mão tem um valor, cada pernas tem um valor, cada pé tem um valor. É o seguro de vida. É a mesma coisa aqui. O seguro de vida não é coisa nova, é coisa desde a Torá. É isso daqui que Deus está fazendo. Então, o colegiado dos juízes, eles veriam esse detalhe. Então, eles levantariam o valor e o agressor teria que pagar essa indenização, ou seja, ele faria a reparação monetária para com a vítima, ok? Então é nesse sentido aí também. Apesar de ter o seguro de vida na atualidade, tem também a ação judicial para esses detalhes aí, e muitas ações têm sido feitas no meio judicial, né, onde a vítima tem ganhado seu direito de reparação monetária pelos danos sofridos, ou pela morte de um ente querido, ou alguma deficiência física que foi lhe causada, ok? A partir do capítulo 20 agora, então nós vamos para os preparativos para a guerra, né? Então vamos ver
o que a Torá traz para nós em preparativos para a guerra. Então, no capítulo 20, do verso 1 até o verso 9, nós temos aí o início, a introdução sobre os preparativos para a guerra. Quando saíres à guerra contra teus inimigos e vires cavalos e carros, um povo mais numeroso do que tu, não o temerás, porque o Eterno teu Deus, aquele que te fez subir da terra do Egito, está contigo. E quando vos aproximardes à luta, o sacerdote se chegará e falará ao povo e lhe dirá: escute, ó Israel, Shema, ó Israel. Vós estáis vos aproximando à guerra contra os vossos inimigos. Não se amoleça vosso coração, não tenhais medo, não vos apresseis e não vos quebranteis diante deles, pois o Eterno vosso Deus é o que vai convosco à guerra, por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. E os policiais falarão ao povo, dizendo que o homem que edificou uma casa nova e não a inaugurou, ande e volte para sua casa. Quiçá morra na guerra e outro homem a inaugure. Que o homem que plantou uma vinha e não a desfrutou, ande e volte para sua casa. Quiçá morra na guerra e outro homem a desfrute. Que o homem que tenha desposado uma mulher e não a tenha tomado, né, quer dizer, não esteve com ela na sua lua de mel, ande e volte à sua casa, quiçá morra na guerra e outro homem a tome. E os policiais continuarão a falar ao povo e dirão que o homem medroso e mole de coração ande e volte à sua casa, e não derreta o coração de seus irmãos como o seu coração. E quando os policiais acabarem de falar ao povo, então designarão oficiais do exército na frente do povo, né? Então aqui nós encerramos a leitura e vamos aos nossos comentários, né, desses 9 versículos aqui, com preparação para a guerra, né? Aquele que não se prepara para a batalha e vai, como diz o velho ditado, né, no peito e na coragem, sem sombra de dúvidas vai se estrumbicar, né? Não vai ficar muito tempo em pé, não. É pabum. Por quê? Porque ele vai no peito e na garra, né? Ou vai no peito e na fé, é um modo de dizer que é no peito e na garra. E na fé, o que ele quer dizer? Ele está confiando nele. No peito e na garra, no peito e na fé, significa que ele está confiando na sua própria força, certo? E aqui a Torá ela fala que precisa se preparar para a batalha. Não é assim, né? De jeito nenhum. É uma preparação. Então, nós temos aqui aquilo que nós encontramos, né, de uma forma bem, vamos dizer assim, através, né, da palavra, nós encontramos expressões que o Eterno deixou registrado na Torá, nos livros proféticos, nos livros poéticos, entre eles Salmos, né? Nós temos aí várias expressões no sentido de que nós precisamos confiar no Eterno e não em nós mesmos. Que nós precisamos confiar no Eterno e não na força bélica que podemos ter, né? Então, a preparação para a guerra é algo que nós temos que analisar item por item, fato por fato, e nós possamos realmente tomar as devidas cautelas e decisões à luz dos olhos de Hashem e à luz da sua palavra, para que não venhamos nos estrumbicar, né, na nossa peleja que temos pela frente. Então, dessa forma, quando o povo judeu passou pelo meio do Mar Vermelho, o Mar de Juncos, né, então os filhos de Israel, os Benei Noar, os Benei Israel cantaram, né? Sus, Vehorvo, Rama Bayama. O cavalo e o cavaleiro ele lançou no mar.
né? Sus, né? Cavalo, e verorvo, né? Que é o cavaleiro. Então o cavalo e o cavaleiro ele lançou no mar. Foi quando o exército do faraó afogou-se no mar de juncos, né? Então o faraó e os seus exércitos, quando o povo judeu saiu do Egito e estava ali entre o mar de juncos e o exército do faraó, então o faraó ele ordenou ao seu exército para que realmente ali não ficasse nenhum judeu vivo, que fossem mortos principalmente os seus valentes, os mais fortes, e os demais, né, mulheres, crianças, seriam levados, né, e os jovens, né, seriam levados de volta para o Egito para serem escravos novamente. Deus abriu o mar e aí o povo passou pelos 12 canais, pelos 12 túneis que Deus fez aparecer na abertura do Mar de Juncos. E quando o povo definitivamente passou, completamente, o faraó e seu exército adentrou o mar adentro, e os túneis que Deus tinha feito, o grande milagre de aparecer para que o povo passasse em pés enxutos, então os túneis foram desfeitos, e nesse sentido o faraó e seu exército começaram a pisar realmente no terreno, né, caudaloso do mar, e começaram ali a ficarem atolados até que o mar se fechou e tragou a todos. Então o faraó, com seu grande exército, quis perseguir o povo judeu, e aí os olhos deles contemplaram de fato o que Deus fez com o cavalo e o seu cavaleiro, né? Então, mesmo se o inimigo é maior e mais forte, um judeu deve confiar em Deus, que declara: diante de mim, o mais poderoso inimigo não é nada. Deus assim declara, Deus assim olha para os adversários do seu povo e para os próprios os próprios inimigos que se levantam como inimigos de Deus. Deus olha para eles e diz: você é nada. E aqueles que estão aliados com Deus, aqueles que creem no único e verdadeiro Deus, o único Criador, o único Salvador, aquele que não é dois ou três, ele é um e único, indivisível e incorpóreo. Então aqueles que estão emanados desta emuná, dessa confiança em Deus, esta fé, aqueles que estão unidos com Deus, o único Deus, então os nossos sábios dizem que nós precisamos olhar para os nossos inimigos como Deus os vê. Nada. Nada. O que é nada? É nada. Simplesmente isso. Então, nesse sentido, Deus não quer que contemos apenas com milagres. Daí a necessidade de organizar para a peleja. Então, nós precisamos, como povo, nós precisamos organizar o nosso exército. Não adianta nada você agir de uma forma, o outro de outro, o outro de outro, e assim sucessivamente. E aí não se torna um exército, aí se torna um bordel. Cada um faz o que quer, cada um faz o que pensa, não tem disciplina, não tem ordem, não tem critério, não tem nada. É cada um por si, Deus por todo, como diz o ditado popular. Não é assim. Então, quando nós adentramos no capítulo 20 de Devarim, aqui é escrito, o exército se prepara para a guerra. Se nós não nos prepararmos para a guerra corretamente, nós estamos enfadados a sermos derrotados e não vamos chegar a lugar algum. Então não adianta você dizer, por exemplo, que você está sozinho numa determinada localidade, que você e sua família está sozinha em outra localidade.
que você mais a sua família, mais 2 ou 3 gatos pingados, que normalmente se expressam assim, estão aí numa determinada localidade. Para dizer, bom, eu vou fazer do meu jeito. Por isso, disse o Rebbe, que nós precisamos aproveitar a tecnologia em nosso benefício. Então, esteja aonde você estiver. Precisa estar ligado a um grupo Benei Noach que tem a liderança de um rabino. No caso específico nosso, o Movimento Benei Noach Brasil, a nossa liderança é o rabino Yaakov Geranstad, do Beit Chabad, do Brooklyn, em São Paulo, de onde ele, através das comunidades, pessoas isoladamente, famílias isoladamente, ou grupos, comunidades, tem ligação direta com ele. Então, é uma ordem, disciplina, certo? Então, é nesse sentido que nós precisamos agir, certo? Então, se cada um começar a fazer o que bem entende, aí vira bagunça, né? Ou então, né, de repente alguém fala aí, eu não estou gostando aí da liderança do Rav Yaakov, eu vou sair, vou montar um grupo aí. Aí está na mesma retórica do mundo religioso que a pessoa estava vivendo lá fora. Está agindo da mesma forma. Em vez de somar, está dividindo. Em vez de somar para buscar soluções e aperfeiçoamentos disso ou daquilo, então divide. E não é isto. Isso não é preparar-se para a guerra. Isso é tornar-se fraco e ficar realmente à mercê do adversário. Mas eu acredito no único Deus. Mas e as ações, as atitudes demonstram esta realidade? Ou ainda a pessoa está ligada no seu próprio ego? Ainda continua envolvendo-se com o confiar em si mesmo. Pô, eu sou mais inteligente do que rabino, afinal de contas, pô. Então, por isso que eu não concordo com o rabino. Eu sou mais inteligente do que ele. Eu sei mais do que ele. Eu estou enxergando mais do que ele. Então, aí não é somar, é dividir. E aí a pessoa está agindo semelhante ao mundo religioso que ele vivia lá fora, lá atrás. E aí não é somar, é dividir. E quem gosta disso? O inimigo. Por quê? Porque aí ele começa a atacar, de fato, os pequenos grupos. Não, mas meu grupo tá bacana, meu grupo tá positivo. Tá nada. Você está confiado em você mesmo e o grupo está envolvido com seu ego. Lembra do velho ditado que falamos essa semana? Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. É isso daí, ok? Então, por isso, é necessário não confiarmos, não esperarmos apenas, não contarmos apenas com milagres, mas nós precisamos nos organizarmos. Por isso, conhecimento, sabedoria, discernimento, né? Na Torá e com a liderança rabínica, certo? Porém, o soldado não deve tampouco confiar no seu poderio bélico, né? Afinal de contas, né, o meu poderio bélico é muito bom. Eu sei o hebraico, eu sei ler o hebraico, eu tenho muitos livros, né? Eu tenho um grande conhecimento. Então, o meu material bélico, o meu poderio bélico tá bom. Então eu posso confiar em mim, caramba. Eu sou mais eu, caramba. Né? Aí, até ontem, o rabino era bom. Agora, a partir de hoje, que eu já estou mais confiante em mim mesmo,
Então agora eu vejo um monte de defeitos no rabino, na liderança. Já pensou num exército, se os soldados começam a falar começam a visualizar, segundo a visão dos soldados, defeitos no general, no comandante da tropa, aí cada um começa com o seu daqui e dali, o que vai virar esse exército? Vai virar uma bagunça que não tem tamanho. Não é verdade? Então, é nesse sentido aí que nós precisamos nos organizarmos, né? Primeiramente, alguém perfeito não existe, só Deus é perfeito. Esse é o primeiro, é o princípio. Se você está buscando alguém perfeito, então se prepare para a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, que é perfeito, se revelará perfeito. E em seguida, o perfeito dos perfeitos, Deus, que se revelará posteriormente. Mas para isso, você precisa se preparar agora, se organizar agora para essa guerra, para chegar lá. Nesse sentido, então, recitamos diariamente nas preces matutinas, né? A expressão que diz Lo bigi vurat hassus yer patsi, ou seja, Deus não quer aquele que confia na força do cavalo, nem na velocidade das pernas humanas, que nós conhecemos muito bem lá no Salmo 147, verso 10, né? Que nos fala sobre a força do cavalo e as coxas do homem. Então, significa exatamente isso, né? A força do cavalo, o poderio da força do cavalo, e na velocidade das pernas humanas, o vigor, né? A saúde. Então, Deus não quer aquele que confia na força do seu cavalo e nem na velocidade das suas próprias pernas. O que Deus quer realmente de cada um é aqueles que confiam em Deus, não no seu poderio bélico, não no seu poderio do seu ego. Eu sou mais eu. E o que eu tenho, o que eu sou mais do que muita gente por aí, e por aí afora vai. E muitas vezes alguns chegam à questão de se rebelar contra a autoridade rabínica da nossa liderança. Então isso é perigoso, porque o exército ele precisa se organizar e somar, e não dividir, certo? Então, quando nós vamos adentrando nessa questão, então nós vamos vendo aí, na sequência, até o verso 9 do capítulo 20, em que Moshe está orientando como se deve preparar para essa batalha. Entre outras coisas, nos fala exatamente de organização, como já foi dito, né? Sobre a questão de se organizar, disciplinar o exército. Então, para isso, o que acontecia normalmente? Era nomeado um Kohen, um sacerdote especial, era nomeado para ir junto com o exército na batalha. Vejam bem. Então, esse Kohen, esse sacerdote que era separado, nomeado para ir junto com o exército, então sobre ele era despejado o óleo especial de unção, que era usado para o Kohen Gadol, né, o sumo sacerdote, e também para ungir os reis, né? Então esse óleo especial era derramado sobre o Kohen, nomeado, escolhido para ir junto com o exército na batalha. Então esse sacerdote ele era denominado de Kohen Mashuach Milchama, ou seja, Kohen Mashuach Milchama, que significa o Kohen nomeado para a guerra. E o seu trabalho era o de encorajar os soldados judeus e lembrá-los de que Deus estava com eles e lhes ensinar os mandamentos referentes à guerra. Ou seja, dos exércitos das nações, o único exército que tem regras, normas, preceitos,
leis para a guerra de forma ética e que deve ser obedecida integralmente ao exército de Israel, desde o princípio. Assim o foi. E assim tem sido e continuará sendo. Nesse sentido, então, o Kohen, ele chama realmente ali o exército e leva para eles esse encorajamento. Entre eles, né, o Kohen diz para o exército, né, Shema Israel, ouve, ó Israel. Né? Então, quando o Kohen já falava Shema Israel, isso já levantava a antena de todo judeu que estava no exército, né? Então, como sinal de que vocês merecem ajuda divina, mesmo se o seu único mérito é o de falar o Shema Israel, toda manhã e toda noite. E ele continuava, não temas, Deus está com vocês. Então, o Kohen, ele falava com o exército e dizia, ó, nem que vocês tenham só um mérito, que é de fazer o Shema de manhã e à noite, se vocês tiverem só esse mérito, vocês já têm o favor de Deus. Deus está com vocês na frente da batalha. Mesmo que fosse só este mérito. Então, por aí, nós vemos realmente o poder do Shema Israel, quando nós o fazemos diariamente 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Depois de encorajar os soldados, então, o Kohen Mashuach Milhamah anunciava que determinados grupos de pessoas eram proibidos de lutar. Então, o Kohen, o sacerdote nomeado para a guerra, o sacerdote especial, ele então falava sobre a questão de incentivar e encorajar através do Shema Israel e dizendo, não temas que diante de vocês está Deus. Na sequência, então, o Kohen, o sacerdote, ele trazia então as pessoas ou as categorias ou as classes de pessoas que eram proibidas de ir à guerra, que precisavam retornar, não poderiam continuar com o exército em frente para a batalha. Então eles teriam que retornar para as suas casas. O primeiro grupo nos fala sobre, que diz assim, aquele que construiu uma casa nova e ainda não se mudou para ela, retorne, não vá à batalha. Neste caso, não deve ir à batalha. Deixem o exército e inaugurem a nova casa, para que não morra na batalha e outro venha ocupar o teu lugar. O segundo grupo era, há alguém aqui que tenha plantado um vinhedo e ainda não comeu dos seus frutos? Retorne para casa, para que não morra na batalha e outro venha desfrutar realmente do seu vinhedo. Tem a terceira categoria, que era alguém que estava comprometido com uma mulher e ainda não a desposou. Então o conselho era, volte-se para casa, case, desfrute da sua mulher para que não morra na batalha e outro homem a tome. Então, nesse sentido, eram alertados os grupos de pessoas ali. Só que eles não eram separados. Grupo 1 aqui, grupo 2 ali. Era um alerta, uma exortação que era passado no meio do exército, certo? Tinha um quarto grupo ainda, que eram, se alguém de vocês fica aterrorizado ao ver lanças serem jogadas, devem voltar para casa. Porque o medo daquele que está na batalha, ele pode realmente trazer uma influência negativa para com os demais e fazer com que o exército fique fraco pelo medo. Então essas 4 categorias, ou esses 4 grupos, foram aconselhados a retornar para a casa, né? Então, qual a razão? Todo aquele que pertencia aos primeiros 3 grupos citados. Então, os primeiros 3 grupos citados, nós temos uma nova casa, quem construiu uma casa nova, uma nova casa,
o segundo plantou o vinhedo e o terceiro que estava noivo de uma mulher e que não a tinha desposado ainda. Esses três grupos, né? Então, falam, por qual razão de mandar para casa todo aquele que pertencia a esses três grupos? E depois tem o quarto. E qual é a inclusão deste quarto grupo que deveria voltar para casa? Onde ele vai se encaixar nessa história referente aos outros três grupos? Então vamos lá. Segundo os nossos sábios, eles falam que um soldado que é chamado para a guerra exatamente antes do casamento, o seu coração está repleto de preocupação. Ele pode nunca voltar. Outra pessoa pode desposar a sua esposa, a sua noiva, melhor dizendo. E ele provavelmente não conseguirá se concentrar em lutar bravamente. Não só não terá coragem, mas também servirá de mau exemplo para outros soldados. Por isso, o exército estará melhor sem ele. O mesmo se dá com alguém que não teve a chance de morar em sua nova casa, ou usufruir das frutas do seu vinhedo. Há também uma outra explicação. A Torá somente pretendia mandar para casa aquele que tivesse medo de batalha e aquele que tivesse pecado. Então, nós temos aqui o quê? Temos três grupos em que a Torá nos mostra de uma visão correta. Ou seja, aquele que está de casamento marcado e não casou, literalmente falando, com a sua noiva. Qual o ânimo que ele vai ter na batalha? Ele vai ter realmente aquele receio, aquele medo de morrer na batalha, não voltar e não desposar a sua noiva. Então, o conselho do Kohen, o sacerdote especial nomeado para acompanhar o exército, era: volte, case com a tua noiva, desfrute dela, mas para frente poderás retornar ao exército. O segundo grupo era aquele que realmente plantou um vinhedo e ainda não desfrutou do fruto do seu vinhedo. Então, ele vai ter preocupações lá, vai ter receio de morrer e não poder retornar e ver o fruto do seu trabalho. Então, volte para casa, vai desfrutar. E o terceiro grupo era aquele que a casa nova, o vinhedo e a noiva. Então, são os três grupos em que realmente eram aconselhados a retornarem para casa. O exército estará melhor sem a presença de vocês, para que ninguém perceba o seu medo ou algo semelhante aí e possa influenciar realmente o exército. Esse medo aqui, ou esse receio aqui desses três grupos, não é covardia. Esse é o detalhe. E também não era porque eles tinham cometido algum pecado e poderiam estar desconectados com Deus. Mas eram grupos que tinham coisas específicas. A nova casa, o vinhedo plantado e a noiva. Então, realmente, esses três grupos são de homens valorosos, mas eles teriam receio, sem sombra de dúvidas, algo natural, por não desfrutarem daquilo que era novo para eles. Então, volte para casa. O quarto grupo era diferente, que era o grupo daqueles que realmente ficariam atemorizados ao lançar lanças, ao verem lanças, flechas sendo jogadas contra o seu exército, e eles teriam realmente o medo, o pavor. E segundo os sábios falam que esse medo, esse pavor desse quarto grupo, ele está relacionado com dois fatos. Realmente, a questão de terem medo de morrer na batalha, medo de morrer, né? Eu não quero morrer. Então, automaticamente se acovardariam e procurariam de alguma forma ficarem escondidos no meio da batalha, se possível for, né? E não iriam à frente, junto com os outros, somando na batalha. Obviamente, a sua atitude medrosa, ela poderia ter uma influência negativa e baixar a moral da tropa. Mas dentro desse mesmo grupo, tinha não somente a questão
daquele que tinha o medo, né? Que o acovardava diante da batalha. Mas tinha aqueles no mesmo grupo, aqueles que tinham cometido pecado, principalmente algum tipo de pecado dentre a idolatria, que não era de conhecimento público, mas ele o sabia, e que isso também lhe traria medo, porque ele estava em pecado e poderia morrer na batalha. Então ele automaticamente também se acovardaria, e a sua atitude covarde poderia influenciar negativamente a moral da tropa. Então, quando o Corre vinha e falava para os 3 primeiros grupos, né? Então, tranquilo. Quando ele falava com referência ao 4º grupo, então a exortação naquele momento, então o Corre, ele cessava a sua exortação, né? E quando ele encerrava com o 4º grupo, né? O homem medroso e mole de coração, que deveriam também retornar para casa, nesse sentido aí. Então, quando ele terminava, então ele dava a ordem. Agora vocês, desses grupos, vocês podem ir embora para casa. Então, o que acontecia? Os 4 grupos saíam juntos, automaticamente. Então, o que acontecia? Quando saía os 4 grupos juntos, misturados, ninguém sabia quem fazia parte do grupo dos medrosos, dos que estavam em pecado. Eles saíam no meio. Então ninguém poderia dizer, ah lá, aquele é o 4º grupo, são os covardes, os medrosos, são aqueles que estão em pecado, etc. e tal. Então, o que os sábios trazem para nós com referência ao 4º grupo? Que, de forma alguma, podemos colocar alguém em embaraço. Você não pode colocar o seu próximo em embaraço diante de outras pessoas. Se você sabe de alguém que realmente está numa situação dessa forma aí, entre aspas, medroso e em pecado, ou seja, que errou, fez alguma coisa que não é lícita de acordo com as 7 leis universais, que não é de acordo com a Torá de Hashem. Então, se você tem oportunidade de conversar com essa pessoa em particular, converse com ela em particular. E se ele te ouvir, como diz Provérbios, né? Se ele é uma pessoa temente a Deus de fato e é uma pessoa sábia, ele vai ouvir a tua exortação e você vai ganhar um grande amigo, irmão. E obviamente você não vai sair por aí dando com a língua nos dentes, né? Falando para todo mundo, para as criancinhas do grupo, né? Para as criancinhas lá da creche, né? Que você conversou com a pessoa X e a exortou a realmente abandonar tal atitude negativa, né? Falar com as crianças do grupo e da creche significa você sair fofocando por aí. Obviamente você não fará isso, porque você também precisa temer a Deus, né? Então, nesse aspecto aí, nós aprendemos o quê? O que nos fala exatamente sobre o exército preparar-se para a guerra, nós precisamos estar realmente nos preparando para a guerra em todos os níveis. Porque nós precisamos somar e não dividir. Nós precisamos estarmos juntos e não separados. Podemos até estar separados por questões geográficas, podemos estar separados por questões físicas, distanciamento de cidades, bairros e por aí afora, estados e por aí afora vai, países, né? Mas jamais poderemos, espiritualmente falando, jamais poderemos estar separados. Então, somos um exército
para esses dias finais. Nós estamos numa batalha, veja o que está acontecendo aí fora. Vejam como que as nossas liberdades individuais, civis e religiosas estão grandemente ameaçadas. Sabemos que Deus está acima de tudo e de todos, e que Deus está no controle absoluto de tudo. Mas nós aprendemos aqui como o exército se prepara para a batalha, para a guerra. Nós também precisamos estar nos preparando. Nós precisamos estar devidamente adequados com as armas legais da Torá e da Constituição Federal que rege as normas do nosso país. Então nós precisamos estar de fato nos organizando para as nossas batalhas diárias. O que o sistema quer é que você cale a boca. O que o sistema quer é que você não tenha livre expressão. O que o sistema quer é que você não tenha consciência divina para falar do único e o verdadeiro Deus. O que o sistema não quer é que você tenha consciência de família, que a família é importante. Ela é uma obra-prima, vamos assim dizer, nas mãos de Deus para os dias atuais mais do que nunca. Então, por isso, você está nessa batalha. E se você quer ficar em cima do muro, um isentão, você está dentro do quarto grupo. Os medrosos, os covardes. Ah, eu não sou nem A nem B. Muito pelo contrário, você é nada. Simples. Simples assim. Nós, não judeus entre as nações, nós vamos às eleições para escolher A ou B. Aí você diz assim, eu não voto em ninguém. Eu justifico meu voto. Isentão. Subiu no muro. Se acovardou. Ah, mas nenhum é digno. Eu espero o homem perfeito chamado, intitulado como Mashiach. Fora ele, eu não espero ninguém perfeito. Se você está procurando um homem perfeito, você por acaso está querendo casar com ele? Então nós estamos numa batalha e nós não judeus estamos entre as nações. E nós decidimos que tipo de pessoas nós colocamos nos poderes constituídos. E quando você diz assim, eu não voto em ninguém, eu justifico o meu voto. Então para que você paga imposto, por exemplo? Para que você paga aquela mensalidade para direito de aposentadoria? Quem te dá aposentadoria? É o governo. Nós estamos numa batalha, amados. Quanto mais realmente quem tem a visão da luz, a visão daquilo que é bom, se omite, o mal prospera, a mentira prospera, a escuridão prospera, as trevas avançam. Você está entre as nações como não judeus, como não judeu, alicerçado numa fé monoteísta com fundamento judaico, para você ser luz entre as nações, junto com o povo judeu. Para trazer a luz da unidade e da unicidade de Hashem. Se você se omite, o mal prospera, a proibição vem, se institui o socialismo e o comunismo, aí você vai falar da unidade e unicidade de Deus nas cavernas, escondido, num porão de uma casa aqui, ali ou acolá?
no meio do mato, da floresta, aqui ou acolá? Aí depois vai dizer, puxa vida, como que eu gostaria de poder ir lá no meio da minha cidade e poder falar da unidade, da unicidade de Hashem? Sendo que quando você tinha, você não fez. Quando você podia decidir com que pessoas realmente, no seu jeito de ser, que viesse defender Deus e a família, você simplesmente deu as costas, simplesmente falou não e deixou o mal prosperar. Por isso que quando o anjo do Senhor se apresentou diante de Gideão, o anjo do Senhor disse, vá nessa força. Já pensou se Gideão não tivesse ido nessa força? Que força? Emuná, confiança em Deus. O preparar-se para a guerra entre a questão de organizar-se, jamais pode se esquecer confiança em Deus, emuná. Se Sansão não tivesse confiado em Deus, os filisteus teriam dizimado realmente o povo judeu naqueles dias. O mesmo caso acontecendo com Gideão. Dando esses exemplos, sem contar Davi, o próprio Moshe, por exemplo, né? E por aí afora vai. Então, amados, nós estamos numa batalha. E aqui a Torá diz como devemos nos preparar para a guerra. Por isso, seja sábio, seja temente aos céus, seja corajoso, ousado, seja luz. Se prepare cada dia mais, porque a batalha já está acontecendo. Uma boa preparação para o Shabat, um Shabat Shalom a você, família, com muita luz divina, com muita presença de Deus, renovando cada um as suas forças e energias, a sua emuná, confiança em Deus, para que possamos ser renovados para os próximos 6 dias comuns da semana que teremos no encerramento do Shabat, na Havidalah. Shabbat Shalom. Até amanhã.